Olá, querido, já estamos na lição 7 do trimestre. E o propósito da lição desta semana é mostrar que a vida do cristão não consiste somente em ter sido perdoado dos pecados passados. Consiste também em ser vitorioso sobre os pecados na vida presente. Vamos começar dizendo que Paulo termina o capítulo 5 com este versículo. Veja, diz assim: a lei foi introduzida para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Interessante a expressão de Paulo, foi introduzida, a lei foi introduzida. Em grego, significa foi adicionada. Por que se adicionou a lei? Por que foi agregada a lei? Para que abundasse o pecado, diz Paulo. Quer dizer que a lei faz aumentar de tamanho o pecado? Sim, de certa maneira. Como? É simples. Ele te faz olhar o pecado como em realidade o pecado é. A lei. A lei mostra a verdadeira natureza do pecado e da transgressão. Pense, por exemplo, numa lupa e troque a palavra abundar por aumentar. Mas quando o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. Quer dizer, quando você olha através da lente da lei o pecado se vê na sua verdadeira natureza e malignidade. A lei aumenta a realidade do pecado para que nós não duvidemos da sua malignidade. Mas, ao fazer isto, o pecado aumenta a graça, porque a graça de Deus brilha mais intensamente quando o fundo negro do pecado está lá. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no universo? Por quê? Por uma razão. Entre outras, claro. E essa razão é que para que os homens conheçam melhor a graça maravilhosa de Cristo. Agora, para um pouquinho. Não quer dizer que Deus fez entrar o pecado para mostrar sua graça. Não. Mas já que o pecado entrou, Deus tomou essa circunstância para mostrar sua verdadeira e maravilhosa graça. Onde o pecado abundou, sua graça sobreabundou. Onde o pecado cresceu, sua graça transbordou completamente. Isto é, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, não existe pecado que não possa ser perdoado. Lembra o que Jesus disse quando esteve nesta terra? Todo pecado será perdoado ao ser humano. Todo. Não é uma boa notícia. O querido Evangelho é justamente isso. A boa notícia. A boa notícia é que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Por isso te digo uma coisa. Você não pode viver atormentado pelos erros de sua vida passada. Teria sido bom que você nunca tivesse caído. Teria sido bom que você nunca tivesse andado no caminho negro do pecado. Mas apesar disso, não há motivo para se desesperar, porque Deus ama você e preparou remédio para o seu mal. Qual é o remédio? O perdão gratuito, a sua graça maravilhosa. Mas agora Paulo pergunta em Romanos 6, 1, o seguinte: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Interessante. O apóstolo quer dizer que ninguém pode usar a graça maravilhosa de Cristo como desculpa para continuar vivendo uma vida de pecado. Agora, a partir deste versículo, até o versículo 12 do capítulo 6, Paulo desenvolve um conceito interessante. Ele apresenta o pecado como um mestre que governa seus escravos. Na realidade, a vida de um pobre pecador é uma vida de escravidão. Ele não vive, ele não sonha, ele não vai aonde quer, e sim aonde seu mestre o levar, onde o pecado ordena. O pobre pecador não tem vontade, e se tiver alguma não lhe serve de nada, porque tem que obedecer às ordens de seu patrão, o diabo.
Mas Paulo diz que agora que somos cobertos pela graça maravilhosa de Cristo, não somos mais escravos do pecado. Estamos libertos. O homem que obedece ao seu mestre pecado já morreu na hora que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E esse cadáver deve ser enterrado. Agora, o que mais me fascina pessoalmente é o que Paulo diz no verso 3. Veja. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer que a morte de Jesus somente vale para aqueles que são batizados. Vejamos isto. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e todos nós merecemos morrer. Mas Cristo vem agora e Ele carrega os nossos pecados e morre por eles na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Mas essa morte de Cristo só vale para aqueles que são batizados. Porque quando somos batizados na sua morte. É isso que Paulo afirma. Depois disto, Paulo continua a desenvolver o seu pensamento de que as pessoas que foram batizadas na morte de Cristo foram ressuscitadas para uma vida nova com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, o pecador que tem sido perdoado tem que ressuscitar para uma vida de vitória, para uma vida nova. Esse novo homem ressuscitado não é mais escravo de Satanás, porque o escravo já morreu, já foi sepultado. A nova criatura está livre, está fora do poder do pecado. Mas isso não significa que o novo cristão não vai enfrentar novas lutas. As lutas, querido, vão acompanhá-lo até o dia da volta de Cristo. Mas isso significa que o diabo já não tem mais poder para exigir nada de você. Olha, o diabo quer demandar alguma coisa que demande obediência do velho homem que está morto e enterrado, mas não do novo homem que é você, libertado pelo poder maravilhoso de Jesus. Isto nos leva ao segundo ponto da lição. O versículo 12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, entendeu? Enquanto você não conhecia Jesus, o pecado te dominava, controlava a tua vida por completo. Mas ao ser justificado, já dissemos várias vezes, Deus olha para você como se você fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a justiça de Jesus foi transferida para você. A pureza, a santidade de Jesus também. Portanto, que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Entre a justiça e a injustiça? Você está livre. Você é a própria justiça de Jesus. Isso é o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você viu? Não somos mais pecadores. Fomos feitos justiça de Deus. Mas o que realmente importa é a expressão nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus somos feitos justiça de Deus. Então agora eu te pergunto, por que não pode reinar mais o pecado sobre você? Porque você é a própria justiça de Deus. E por quê? Porque você está em Jesus. E o que significa estar em Jesus? Manter comunhão, companheirismo diário, permanente com Jesus, que é a própria justiça de Deus. Ele é justo, somente nele. No momento em que você se afastar dele, já não é mais justo. Só nele pode ser justo. Se você se afastar de Jesus, aí o pecado torna a reinar na sua vida. Ellen White diz que precisamos entender o poder da vontade. A vontade não pode apenas se concentrar em não cair no pecado, e sim em não cortar a comunhão com Jesus. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Somente quando você estiver em Jesus,
a sua força de vontade será uma força de vontade santificada. E então você estará em condições plenas de vencer o pecado. Agora vejamos o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe que este é um texto-chave de Romanos. É também um texto muito usado por cristãos sinceros, que acreditam que não se deve mais guardar o sábado porque foi abolido na cruz. A expressão mal entendida é a seguinte: pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da graça. Ora, pensam esses cristãos, se não estamos debaixo da lei, não temos mais por que obedecer os mandamentos. Agora estamos debaixo da graça e estamos livres da lei. Bom, o pensamento destes cristãos é interessante, mas vamos ver do que Paulo está falando. O final do capítulo 6 é a vitória sobre o pecado. O pecado não deve reinar mais sobre aqueles que foram justificados. Isso é o que vimos até aqui. Então, por que você pensa que, de repente, no meio do tema da vitória sobre o pecado, o apóstolo diria que já não há lei, que a lei não existe mais? Ele estaria se contradizendo. Não há lógica nesse tipo de raciocínio. Voltemos a ler o versículo 14, uma vez mais, para entender. O pecado não tem mais poder sobre os libertos. O que é o pecado? João responde em 1 de São João, capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que comete pecado infringe também a lei, pois o pecado é a infração da lei. Ora, se o pecado é a infração da lei, como é que o pecado reinará sobre os justos se já não existe mais lei? Porque o pecado é a infração da lei. E não havendo mais lei, não haveria mais pecado. Então, como poderia reinar? Seria um contrassenso. Não teria sentido nenhum. Todos os dias no trabalho, Batibanga certifica-se de que a Clínica Adventista de Kinshasa se mantém segura. Ele trabalha como segurança neste complexo, na capital da República Democrática do Congo. Quando começou a trabalhar aqui, ele não sabia muito sobre as crenças adventistas, excepto aquilo que ouvia na igreja, também localizada neste complexo, nas reuniões realizadas à noite ao longo da semana. Há alguns anos, a equipa da clínica deu início a uma pequena igreja. Muitos membros são antigos pacientes, médicos que conheceram Jesus na clínica e pessoas da comunidade. Ao sábado, a igreja enche-se de louvor e adoração através de testemunhos e música. O coro escreve e canta músicas originais. Um dia, o pastor da igreja convidou Batibanga a assistir a uma campanha que se iria realizar em breve. Por isso, ele decidiu ir ver do que se tratava. Após as reuniões, a sua mente estava maravilhada com tanta informação. Ele sentiu-se motivado a estudar mais a Bíblia e, em pouco tempo, Batibanga aceitou a mensagem adventista e convidou Jesus a entrar no seu coração. Para mim, a diferença na minha vida é que posso orar e ver as respostas de Deus. Portanto, isto é algo que mudou a minha vida. A Clínica Adventista de Kinshasa deseja ir ao encontro das necessidades das pessoas na comunidade através do método de Cristo. A clínica supre as necessidades físicas com uma equipa de médicos e enfermeiros, enquanto os funcionários avaliam as necessidades espirituais dos pacientes. As pessoas chegam a esta clínica com vários sintomas e doenças que vão desde a malária a complicações na gravidez. Frank e Nikki correram para a clínica quando Nikki tinha uma hemorragia por razões desconhecidas. Os futuros pais sabiam que ainda não estava na hora do bebê nascer. Os médicos e as enfermeiras tentaram tudo, mas não conseguiam descobrir o que havia de errado. A equipa médica reuniu-se à volta de Nikki e orou pela intervenção do Espírito Santo. Logo depois da oração, um dos médicos conseguiu detectar o problema e enviou-o de imediato para a cirurgia. Mas devido à falta de equipamento, começaram a cirurgia sem anestesia. Tiveram de esterilizar os instrumentos com álcool e uma pequena chama. Infelizmente, perderam o bebê durante a operação e quase perderam a Nikki também. Foi um milagre ela ter sobrevivido ao incidente. Os médicos oraram por ela novamente e estavam certos de que ela ia ter uma infecção nas semanas seguintes. Mas após 10 dias, não havia qualquer sinal de infecção e Nikki recuperou rapidamente.
Como estou viva hoje, estou grata a Deus porque Ele me ajudou. Ele veio para me proteger. Pensei que não seria capaz de falar com as pessoas sobre a minha história. O impacto deste acontecimento mudou a sua vida. Eles agora são membros adventistas e frequentam a igreja da clínica todas as semanas. Se a clínica tivesse o equipamento adequado, é possível que o bebê também tivesse sobrevivido. A equipa está qualificada para prestar um serviço da mais elevada qualidade, mas infelizmente eles precisam de instrumentos, camas e diferentes materiais para melhorar consideravelmente os serviços que prestam, em especial às futuras mães. Faço um apelo à Igreja Mundial. Quero dizer-vos que esta clínica precisa da vossa ajuda em termos de equipamento. Precisamos de muita ajuda. Se conseguirmos ter o equipamento necessário nesta clínica, seremos a melhor clínica em Kinshasa. Médicos, enfermeiras e funcionários da Clínica Adventista de Kinshasa oram para que o Senhor os use para levar avante a sua missão. Este trimestre, uma parte da oferta do 13º sábado irá ajudar a expandir e a melhorar os serviços de saúde da clínica aqui na República Democrática do Congo. Ore, por favor, e pense em como poderá contribuir para esta causa. Obrigado pelo seu apoio à oferta do 13º sábado.
texto de hoje encontra-se em 2 Coríntios 9, 6 a 7. E digo isso, que o semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ora, o tema que eu trago para vocês hoje, os falsos deuses. Quando pensamos em falsos deuses, podemos nos dividir em relação ao que pensamos. Normalmente pensamos naqueles deuses da antiguidade, não é? Do Velho Testamento, aqueles deuses, ou então do tempo clássico, mas também nos podemos lembrar, às vezes, e ouço muitas vezes, se eu queria perguntar-se quais são os falsos deuses, respondeu assim, a televisão, sei lá, outras coisas assim do género. Então vamos falar hoje de falsos deuses, e temos na imagem um deus assustador. Vocês conseguem perceber o que é que se passa ali? É uma estátua, está uma estátua de um homem com cabeça de boi, e há um sacerdote, estão todos a tocar buzinas e a adorar a estátua, e há um sacerdote que tem alguma coisa nas mãos. Estão a ver o que é que ele tem nas mãos? Tem um bebê nas mãos, não é? E parece que a estátua está a receber o bebê e o bebê vai ficar naquelas mãos. Este era um Deus terrível, do qual a Bíblia fala. E eu queria partilhar convosco... desculpem. Claro, o texto para hoje é não traz outros deuses diante de mim, que é o primeiro dos mandamentos. Eu até pus como referência Êxodo 23 e Deuteronômio 5:7, porque o texto é igual. Nos dois livros, nos dois capítulos, o texto é exatamente igual. Não traz outros deuses diante de mim. E que é interessante, porque, de facto, Tiago diz, se nós pecarmos num único mandamento, já pecamos em todos. Mas uma coisa é certa, se nós analisarmos todos os mandamentos, ao pecarmos em qualquer um deles, o primeiro mandamento ao qual pecamos foi este. Não traz outros deuses diante de mim. Porque normalmente nós pecamos sempre por isto. Nós pecamos porque há um outro Deus que está no nosso caminho. E que não é este Deus que nós adoramos. E agora sim mostravas este Deus da antiguidade, do tempo de Moisés, por exemplo. E aqui está outra representação, e lá está o Deus com um bebê. E esta imagem é um bocado perturbadora, porque nós vemos que dentro da estátua, que provavelmente era de ferro ou de bronze, de algum metal, está uma fogueira, não é? Está a arder. Então aquilo estará de facto muito quente. E a verdade é que era um Deus ao qual se sacrificavam os filhos primogénitos. E é de facto uma coisa terrível de pensar como é que alguém o pode fazer. Bom, na antiguidade, na Bíblia fala de alguns deuses destes. Baal, julgo que estão aqui a Adrameleque, Anameleque, Baal, Moloque. Este é o deus Moloque. Mas mesmo por todo o mundo, os vikings faziam sacrifícios humanos, os astecas faziam sacrifícios humanos. Havia muitos deuses que exigiam coisas altamente brutais, que nós hoje consideramos altamente brutais, que são consideradas crime, porque ainda hoje existe este tipo de oferendas em algumas culturas. E nós não imaginamos como é que alguém pode reverenciar um Deus que exige este tipo de coisas. Bom, até no nosso território, na Península Ibérica, há registros de oferendas de vidas humanas. Acontece que, nos tempos antigos, em que havia muita ignorância, de facto, sobre o que se passava à sua volta, as pessoas, por vezes, estavam tão desesperadas pela sobrevivência, que não era como hoje, em que nós sobrevivemos facilmente porque recebemos o nosso salário e vamos ao supermercado e compramos comida ou temos as nossas casas. Naquele tempo a sobrevivência era de facto muito difícil e as pessoas estavam tão desesperadas que procuravam ajuda em algum lado. E às vezes o desespero era tão grande que se viravam para estas divindades e julgavam que o que estavam a sofrer era porque a divindade estava muito zangada e então podiam assim acalmar, aplacar a ira da divindade. É algo que está completamente longe das nossas ideias. Mas vamos pensar mais à frente disto. Isto são apenas 2 textos do Pentateuco em que temos leis a proibir expressamente o culto a estas divindades, entre os quais Moloque, estão a ver? É proibido aquele que oferecer a sua descendência a Moloque será apedrejado. E para Deus dizer isto ao povo, para haver esta lei expressa, tinha de haver uma coisa antes, que era a existência deste comportamento.
porque senão Deus não ia regulamentar uma coisa que não fazia sentido, não é? Então, adiante, tenho aqui uma citação de um senhor, Timothy Keller, que é um pregador americano e que escreveu, de facto, um livro que se chama Falsos Deuses. E ele diz assim, o que é um ídolo? E agora vamos entrar então no que é um ídolo. E um ídolo é tudo aquilo que quebra com o primeiro mandamento, ou seja, qualquer coisa que esteja à frente de Deus. É qualquer coisa mais importante para nós do que Deus, qualquer coisa que seja mais importante para nós do que Deus, qualquer coisa que absorva o nosso coração e a nossa imaginação mais do que Deus, e qualquer coisa da qual tentamos obter aquilo que só Deus nos pode dar, ou seja, salvação. E por salvação entenda-se não só aquele conceito que nós temos de salvação, mas a salvação para a nossa vida, a salvação para o nosso desespero. Isto é um Deus, é um falso Deus, é um ídolo. Está bem? Isto será sempre um ídolo. E ele continua dizendo que um valor finito, e é interessante porque nós temos Deus como um valor infinito, mas um valor finito, quando um valor finito é adorado, amado e considerado como algo, e atenção, algo sem o qual não se pode abraçar a vida com felicidade, alguma coisa que se nós não tivermos seremos infelizes, então estamos perante um Deus. Quando alguma coisa finita ocupa este lugar na nossa vida, isto é um Deus. Então reparem, quantas vezes nós tentamos preencher um vazio recorrendo a qualquer coisa que seja finita. Qual é o perigo que está em recorrermos a alguma coisa que seja finita? O seu nome diz mesmo, não é? Se é finito, pode acabar. E quando acabar, nós ficamos absolutamente destroçados. Sem um Deus, sem um Salvador. Aqui está um grande perigo para nós. É interessante porque quando nós olhamos, não traz outros deuses diante de mim, muitas vezes pensamos que o maior dano é para Deus, porque nós o estamos a rejeitar e então o maior dano é para Deus. Mas parece que não, o maior dano é para nós. E tudo isto deriva também de transformarmos, lá está, coisas boas em ídolos. Por exemplo, ouço muitas vezes dizer mal do trabalho. O trabalho é uma coisa boa. Alguém tem dúvidas que o trabalho é uma coisa boa? É bom. O dinheiro é que é mau, não é? Concordam comigo? O dinheiro é que é mau. Não, o dinheiro também é bom. O trabalho é bom, o dinheiro é bom. Tudo é bom, mas quando nós amamos demasiado o dinheiro, quando nós amamos demasiado o trabalho, estamos diante de um ídolo. Para dar um exemplo, eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito daquilo que faço. E faço com muito gosto aquilo que faço. Portanto, gosto do meu trabalho, tenho prazer. Mas se eu gostar mais do meu trabalho do que eu gosto da minha mulher, o que é que vocês acham disso? É correto? É correto? Não será correto. Se eu gostar mais do meu trabalho do que gosto dos meus filhos, e agora toda a gente está chocada, como é que podes gostar mais do trabalho do que dos filhos? Só para quebrar um bocadinho o gelo, vou-vos dizer, quando o meu filho mais velho nasceu, eu fui trabalhar com muito gosto. E quando era hora de vir para casa, eu ficava sempre a ver o que é que tinha de fazer mais no trabalho, porque já estava desesperado. Mas isto acontece normalmente quando nós somos pais pela primeira vez, não é? Bom, mas de facto, uma coisa boa como o trabalho, uma coisa boa como o dinheiro, que nos faz tanta falta, quando ele ocupa um lugar que não devia ocupar na minha prioridade de amor, então estou em falta. Querem ver? Temos aqui uma citação de Agostinho de Hipona. Se eu disser Agostinho de Hipona, a maior parte das pessoas não saberá de quem estou a falar, mas se eu disser Santo Agostinho foi um bispo da Igreja Católica no início do catolicismo, portanto, no início da era cristã, e foi um grande filósofo, um grande teólogo, que ainda hoje é muito consultado, de facto, porque tem declarações absolutamente fundamentais para nós entendermos o cristianismo. E esta é uma delas. Eu acho interessante, porque ele descreve, de certa maneira, esta dificuldade que nós temos, às vezes, de ordenar as nossas prioridades, ordenar o nosso amor. E, de certa maneira, nós podemos dizer que o que é o amor? O que é o pecado? E o pecado é quando nós amamos as coisas, mas fora de ordem. Reparem, se eu amar mais o trabalho do que amo os meus filhos, estarei a pecar porque o meu amor está fora de ordem. Entendem? E daí que o mandamento diz assim, amarás primeiro a quem? Ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e então
ao teu próximo. Portanto, existe de facto aqui uma ordem que nos é indicada. E a ordem diz que, em primeiro lugar, devemos amar a Deus, é o que diz o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E quem é que... Eu não vou pedir para levantar as mãos, que eu não gosto de nada quando pedem a mim para levantar as mãos. Mas pensem nisto. Quem é que aqui está dentro? Que pode dizer, e eu espero que sejam muitos, mas eu certamente não estarei entre este grupo. Mas quem é que está aqui que pode dizer que, em primeiro lugar na vida, aquilo que ama é Deus? Se não houver ninguém, não há aqui nenhum santo, nenhum só. E só temos pecadores, porque de facto estamos a quebrar já o primeiro mandamento. O primeiro Deus, o primeiro a amar é Deus. E aqui diz, fala ali de amor ordenado, estão a ver? Quem estima as coisas exatamente mantém amor ordenado. Dessa maneira não ama o que não é digno de amor, claro, aquilo que não é digno de amor não é para amar, óbvio, nem deixa de amar o que merece ser amado, nem dá primazia no amor àquilo que deve ser menos amado, nem ama com igual intensidade o que deve amar menos ou mais, e nem ama menos ou mais o que convém amar de forma idêntica. Então estamos a falar de facto de percebermos na vida aquilo que devemos dar mais valor. Vou contar-vos uma história. Eu penso que a maior parte de vocês conhece. Um jovem rico abordou Jesus a certa altura e perguntou-lhe: Mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E todos nós conhecemos esta história, mas eu vou contá-la brevemente assim, só para as crianças que talvez não conheçam tão bem. Então este é o jovem rico e aquele é Jesus. E o jovem rico chegou ao pé de Jesus, muito aflito, vinha a correr e perguntou: Mestre, eu quero ganhar a vida eterna, o que é que me falta? E Jesus diz assim: bom, cumpre os mandamentos. Se cumprires os mandamentos, traz a vida eterna. E o jovem diz: sim, mas quais? Então, este, aquele, não matarás, não, honra o teu pai e a tua mãe, tudo isto. Ele disse: mas isso eu já faço desde pequenino. O que é que me falta ainda? Alguma coisa lhe faltava. Ele sentia, ele sabia que alguma coisa lhe faltava. E então Jesus diz-lhe um mandamento, que é um mandamento que só vem escrito ali, não vem escrito mais lado na Bíblia, mais lado nenhum na Bíblia. Diz assim: abandona tudo o que tens, vende, dá aos pobres e depois vem atrás de mim e segue-me. Não aconselho ninguém a fazer isto, está bem? Deus disse aquilo àquele homem, ainda bem que não nos disse a nós, porque senão amanhã talvez não tivéssemos o que comer e o que vestir, e todos nós temos responsabilidades. Mas Deus disse a este jovem, e o jovem ficou assim, ficou a pensar. E depois afastou-se muito triste. Sabem porquê? Porque ele de repente percebeu: eu não consigo. Há qualquer coisa que eu desejo mais. Há qualquer coisa que é mais valiosa para mim do que aquilo que eu afinal pensava que era mais valioso para mim. E então nós temos que... O jovem rico tinha como ídolo a sua condição social e este ídolo respondia a uma necessidade dele, que é a necessidade de segurança, porque as suas posses davam-lhe segurança, e a sua necessidade de status, porque as suas posses colocavam num certo patamar na sociedade. E nós pensamos: pobre jovem rico, louco jovem rico, porque nós não somos ricos, porque se fôssemos ricos pensávamos de outra maneira. Até nós, que não somos ricos, quantos de nós seriam capazes de responder ao apelo de Jesus? Vai, desfaz tudo e vem atrás de mim. Eu acho que não era capaz. Desculpem, acho que... Vamos a outra história. Esta história é uma história de amor. Jacó fugiu porque traiu a confiança do seu pai e do seu irmão. E então fugiu de Esaú e foi-se refugiar na casa do seu tio Labão, o irmão da sua irmã, da sua mãe. E quando lá chegou, começou a trabalhar para Labão e já trabalhou 1 mês com ele. E, entretanto, Labão pergunta-lhe: então, mas tu vais trabalhar para mim e não recebes ao menos um salário? Não há nada que eu te possa pagar? E então vem este texto que diz assim: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. E acontece que Jacó tinha conhecido a mais moça, a mais nova, Raquel, uma rapariga muito bonita, de acordo com a Bíblia, algo viva, vivaz, portanto uma moça muito atraente em vários aspectos. E diz-nos ainda mais assim, continuando a falar sobre Lia, que era a mais velha, e Raquel. Lia tinha os olhos baços,
É aquilo que nos diz sobre Lia. Tinha os olhos baços. Há algumas versões que dizem ter os olhos fracos ou tristes. Mas, mesmo que fossem tristes ou fracos, depois não nos diz, em oposição, não nos diz que Raquel tinha os olhos fortes, não é? Ou contentes. O que nos diz é que Raquel era formosa de porte e muito linda de face. Então, com estes olhos baços, eu julgo que o autor do Gênesis está a ser muito simpático para Lia. Ele está a tentar dizer que Lia era feia. Lia era muito feia e Raquel era muito bonita. Lia era pouco atraente, talvez até um pouco baça na sua personalidade, e Raquel era formosa, era linda e muito apetecível. E então, quando Labão pergunta ao sobrinho: o que é que queres receber por trabalhares para mim? Ele diz assim: muito bem, vou fazer contigo um acordo. Eu vou trabalhar 7 anos para ti. E ao fim desses 7 anos vais-me dar Raquel para casar comigo. 7 anos, na Bíblia, é o tempo de trabalho de um escravo. O escravo trabalhará para o seu senhor 7 anos. E ao fim de 7 anos será liberto. E é este o acordo que Jacó faz com Labão. E é interessante. Vamos pensar um bocadinho em Jacó e como é que ele estava, como é que ele se sentia, o que é que aconteceu aqui. Porque ele podia ter tentado fazer um negócio diferente com o tio, ainda melhor, não é? Mas ele colocou-se completamente em baixo, na posição de escravo, e disse: eu trabalharei 7 anos para ti, se tu me deixares casar com Raquel. Jacó fugiu e estava desesperado. Se vocês lerem a história de Jacó, quando Jacó foge, ele está desesperado. Ele perdeu a sua casa, faltava-lhe o amor do pai, tinha perdido o amor da mãe também. Jacó significa o vigarista, o aldrabão, o mentiroso, porque era a sua personalidade. E ele sentia-se muito mal e sentia-se vazio. Estava vazio e ansiava por uma redenção, alguma coisa que o pudesse salvar. E olhou para aquela mulher, a mulher mais linda que ele tinha encontrado, e fez aquilo que nós muitas vezes pensamos: se eu tivesse Raquel, tudo isto ia passar. Eu seria feliz. Nunca pensaram assim? Não houve nada que dissesse assim: se acontecesse isto na minha vida, se eu tivesse aquilo, então aí tudo me correria bem. Já pensaram assim? Este era Jacó. E então, de tal forma, ele estava embevecido por Raquel, que ele aceitou trabalhar para Labão. E vocês conhecem a história. Perdão? Raquel não era apenas a sua mulher, lá está, mas a sua salvadora. Ele desejava e precisava tão profundamente de Raquel, que só ouvia e via as coisas que queria ouvir e ver, e foi por isso que se tornou vulnerável à fraude de Labão. Vocês sabem o que aconteceu? Passados 7 anos, dá-me cá a minha mulher. Sim, senhor, vamos de casar. Casou, bebeu bem, e à noite deitou-se com a sua mulher, mas quando amanheceu, viu que era Lia. Que grande desilusão. Que grande desilusão. Labão, o que é que tu me fizeste? O que foi que tu me fizeste, Labão? Como é que me fizeste uma coisa desta? Eu trabalhei por Raquel, eu cumpri a minha parte e tu não cumpriste. Porquê é que me enganaste? E é então que Labão lhe diz: bom, mas então eu ia casar a minha filha mais nova antes da filha mais velha. Então tu não sabes que isso não se faz aqui. Bom, e Jacó tinha todas as razões para discutir, para zangar com o tio, para fazer guerra com o tio, para se ir embora, para abandonar tudo, mas não o fez. Sabe o que é que ele fez? Fez um negócio com o tio. E o negócio é o seguinte: tudo bem, enganaste-me, eu vou ficar com Lia. Mas quando acabar agora a festa do casamento, que durava uma semana, vais-me dar Raquel. Mas mesmo assim eu vou trabalhar mais 7 anos para ti só por causa de Raquel. E mais uma vez foi escravo. Jacó desejava tanto Raquel que trabalhou 14 anos como escravo para o tio para a ter. E este é o ponto de dependência que Jacó tinha de Raquel. Bem, é uma história de amor muito bonita, lá isso é. Mas vejam, e é também nesta circunstância que acontece uma coisa, é que na Bíblia não havia relato de qualquer patriarca ter tido 2 mulheres. E Jacó é o primeiro que tem 2 mulheres. Aliás, entre os patriarcas é o único que tem 2 mulheres. E nós sabemos como foi a vida familiar de Jacó. Nós sabemos o tormento que Jacó sofreu e como é que aquele triângulo amoroso funcionou durante toda a vida.
Mas agora vamos olhar para outra face da mesma história. No mesmo versículo diz, ao amanhecer, viu que era Lia. Que grande balde de água fria para Jacó. E quando Lia acorda ao lado do seu marido, em vez de acordar e dizer assim, estou casada, que bom, estou casada, acorda e vê nos olhos dele a desilusão, o desespero. E agora ponham-se no lugar de Lia. Como é que nós nos sentíamos? Como é que nós nos sentíamos depois da noite de núpcias, acordarmos, olharmos para a nossa mulher ou para o nosso marido e vermos nele ou nela desilusão, falta de amor. Aquele olhar que dizia, o que é que estás aqui a fazer? Eu não te quero aqui. Não é a ti que eu quero, não é a ti que eu gosto. E foi isto que aconteceu a Lia. Agora ponham-se no lugar dela. A mulher triste, sempre à sombra da irmã. Toda a gente preferia a irmã Raquel. Era a mais bonita, quando iam ao poço ou tudo, toda a gente falava com ela, toda a gente tinha graças para ela e para Lia. Para Lia, talvez nem uma palavra, talvez às vezes um gesto de simpatia, mas pouco mais que isso. Ninguém desejava Lia. Lia era a mulher que ninguém desejava. Labão livrou-se dela e Jacó não a quer. É triste, não é? Então, como é que ela se sentia Lia? Aqui, Lia, sinceramente, não parece tão feia. Eu até vos vou dizer que quando estava a olhar para esta imagem, estava à procura de uma imagem em que houvesse mesmo uma grande discrepância. E quando estava a olhar para esta imagem, a certa altura perguntei qual delas é Lia e qual delas é Raquel. Mas se calhar também sou eu que não tenho assim um gosto muito apurado, mas de facto acho que aqui estão as duas muito bonitas. Mas vemos uma mais triste e julgo que essa será a Lia. A mulher que não era amada, que ninguém gostava dela. Não há ninguém que exista neste planeta que consiga viver sem ser amado. É a coisa mais triste que há. Dizem os teóricos que estudam a autoestima que ninguém consegue viver com uma autoestima de 0%. Com uma autoestima de 0%, a pessoa desaparece dentro de si própria. E a autoestima, aliás, a autoestima nós temos-la também por espelho daquilo que vemos nos outros, é aquilo que sentimos também sobre nós. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, cá está, Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E então temos aqui duas mulheres em sofrimento. Temos Jacó em sofrimento porque vive uma vida vazia. Temos Lia em sofrimento porque não é amada. E temos Raquel em sofrimento porque é estéril. E sabem que ser estéril, principalmente ainda hoje, pode ser um motivo de grande dor para as mulheres. Mas naquele tempo significava duas coisas ser estéril. Uma, não ser ninguém. Porque era isso que ela era ninguém. Se não podia dar descendência, não servia para nada. Duas, ser miserável. Porque quando não tivesse um pai para sustentar, não tinha um marido, não tinha um filho. Estão a ver? Então, estas duas mulheres que viviam vidas tristes, reparem, Lia a desejar ser Raquel. Lia a desejar ser bonita como a irmã. E Raquel com inveja de Lia porque Lia tinha filhos. E então vamos continuar com Lia. E Lia tem um primeiro filho. E a esse primeiro filho chama-lhe Ruben. E chama-lhe Ruben porquê? Porque agora me amará meu marido. Eu tive um filho. Meu marido vai me amar. Então, chama-lhe Ruben. Mas o marido não a amou. E então ela voltou a ter um filho. E o filho chamava-se Simeão. Sabem porquê? Agora o Senhor viu que eu era a preterida, deu-me mais este. Agora sim, o meu marido vai me amar. Mas continuou a não amar. E então teve mais um filho chamado Levi. O terceiro filho disse assim, bom, eu já dei 3 filhos ao meu marido, agora ele vai se unir a mim de certeza. Ruben, o que vê, meu marido vai me ver. Simeão, que ouve, meu marido vai me ouvir. E a última, meu marido se juntará a mim, que é Levi. E no fim de 3 filhos, Lia continuava a procurar o mesmo objetivo. Ó marido, olha para mim, ó marido, vê-me, ó marido, ama-me. Mas o marido não o amava, não a amava. E ela vivia em constante sofrimento. E então tem o 4º filho. E quando ela tem o 4º filho, chama-lhe Judá. E o 4º filho é revolucionário. Porque ela diz assim, não, chega, agora louvarei o Senhor. E parece que Lia finalmente compreende uma coisa. A sua salvação não estará no seu marido, mas estará em Deus. Não é? Parece que o texto nos dá a entender isto.
Finalmente agora não. Agora com o nome do meu filho, eu louvarei ao Senhor. O meu marido não me ama, então agora vou louvar ao Senhor. E sabe o que acontece logo de seguida? Acabou. Deixou de conceber. Não teve mais filhos. Não teve mais filhos. Parece que atingiu um momento de serenidade. Mas, entretanto, a sua irmã Raquel, vamos olhar agora para Raquel. Raquel também tinha uma necessidade muito grande, que era ter filhos. E então ela vira-se para o marido e diz assim: a minha irmã já tem 4 filhos, tu deste 4 filhos à minha irmã. Dá-me já filhos, senão eu morro. Lembra-se daquela definição de ídolo ao início? Eu não posso viver sem e atingir felicidade na terra. Dá-me filhos, se tu não me deres filhos eu morro. Oh Raquel, mas eu amo-te. Que é aquilo que a irmã quer. Ninguém está contente com o que tem. Eu amo-te. Tu és linda, toda a gente te adora. Mas eu morro se não me deres filhos. Uma necessidade absoluta que esta mulher sentia. E então começa o sofrimento de Raquel, que por todos os meios, então dá a sua serva a Jacó, e a sua serva tem filhos de Jacó, e depois Lia também acaba por dar a sua serva, e Jacó vai tendo filhos. E Jacó, no meio disto tudo, era como um animal de cobrição. Parece que as mulheres procuravam nele: dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos. E ele ia tendo filhos. E teve vários. Até que finalmente Raquel tem um filho. Finalmente Raquel tem um filho. E chama-lhe José. Mas depois de ter o filho, sabem o que é que ela diz? Que o Senhor me dê mais um. É o que ela diz. Que o Senhor me dê mais um. Eu quero ainda ter mais um filho. E de facto o Senhor, anos mais tarde, vai-lhe dar mais um filho. Vocês sabem a história, chama-se Benjamim. E é no nascimento de Benjamim que Raquel morre. Portanto, nós temos aqui a história de 3 personagens bíblicos. 3 personagens bíblicos. A Bíblia está escrita, meus irmãos, para que nós aprendamos alguma coisa com ela. O que é que me interessa saber da relação amorosa destas pessoas? Muito. O que é que eu posso aprender daqui? Muita coisa. Mas eu posso aprender nas vidas destas pessoas que parecem, ao longo deste relato, extremamente infelizes, não é? Numa casa onde devia haver tanto amor, porque eram tantos, afinal, são tão infelizes. Temos Jacó, que desejava Raquel, e Raquel era o seu ídolo. Se eu tiver Raquel, tudo será bom, finalmente a minha vida fará sentido, finalmente eu sentir-me-ei bem. Porque ele precisava preencher o vazio na sua vida. Temos Lia, e o seu ídolo é Jacó, porque Lia sente que ninguém a ama, e ela quer ser amada, que o seu marido a ame. E temos Raquel, tem tudo, mas quer ter filhos, que é a única coisa que não tem, para a sua própria autoafirmação. Reparem, irmãos, eu estou-vos a falar daquilo que acontece também, julgo eu, nas nossas vidas. Algumas pessoas passarão melhor ao lado disto tudo e se calhar nem percebem o que é que eu estou a dizer. Mas quantas vezes nós andamos à procura de alguma coisa que preenche este vazio, alguma coisa que dê sentido? Eu vou-vos contar a história de uma pessoa real que existe no meu círculo de amizades e familiar. Uma pessoa real, uma pessoa que existe, que quando era jovem dizia sempre: eu vou para Lisboa. Assim que eu puder, eu vou para Lisboa. Não vivia em Lisboa, claro. E então fez 18 anos, independente, acabou a escola, independente, Lisboa. Chegou a Lisboa e fez tudo aquilo que nunca tinha feito. Grandes noitadas, sei lá, tudo o que não tinha feito. Sapatos de marca, vestidos, tudo. E a certa altura, passado poucos anos, 18, 23, aos 23 anos, 5 anos depois, eu vou para a França. Afinal, é em França que me faz falta. Aquilo que eu preciso está em França. Viajou para a França. Esteve em França. Em França, passou, como nós dizemos, as passas do Algarve. Não chegou lá com uma mala de cartão, mas chegou lá com um saco onde se guardava as tendas. Uma tenda canadiana, guardava-se a tenda ali. Tirou a tenda, pôs lá a roupa e foi para a França. O que é que ela tinha mais? Não tinha nada. Foi para lá, não tinha trabalho, não tinha casa, não tinha nada. Em França vingou, sabem? Trabalhou, estudou, formou-se na universidade francesa mais famosa de todas, que é Sorbonne,
conseguiu um bom emprego, subiu o mais alto que conseguia dentro da empresa e depois disse assim: eu não tenho família, eu não tenho filhos, eu tenho de voltar para Portugal, eu tenho de fazer uma família. Então voltou para Portugal. Sabem como é que ela veio para Portugal? Já não veio com uma mala de uma tenda, mas veio com algumas malas, pronto. Chegou a Portugal, não tinha casa onde viver, não tinha trabalho, não tinha nada. Recomeçar tudo de novo, porque aqui ia encontrar a sua salvação. Cá esteve, finalmente lá conseguiu fazer a sua vida, refazer a sua vida. Casou, teve uma filha, estava bem no seu emprego, mais uma vez não podia subir mais no emprego onde estava, não podia subir mais, e disse assim: eu não posso subir mais aqui, eu vou voltar para a França. E voltou para a França. Vocês riem-se, isto é triste. É mesmo muito triste, já viram? Eu vou voltar para a França. Em França está aquilo que eu preciso. E voltou para a França. E lá está em França. E em França conseguiu um emprego bom, trabalhar muito bem, sim senhores. E agora diz assim: eu já não quero mais este emprego. Eu quero voltar à minha área antiga. E estamos a falar de uma pessoa que desde criança até agora, que está com 50 anos, e continua à procura, desesperadamente à procura de uma resposta na sua vida. Este caso talvez seja um bocadinho mais dramático do que o vosso, mas há muitos casos assim. E quantas vezes nós nos podemos rever nesta necessidade de Raquel, nesta necessidade de Lia, nesta necessidade de Jacó, na necessidade do jovem rico? Quantas vezes nos podemos rever neles? Estão à procura de alguma coisa que lhes preencha o seu vazio, que lhes dê um sentido para a vida. Vou contar uma última história sobre um homem muito velho, Abraão. Abraão viveu muitos anos, mais anos do que a maioria das pessoas. Não tinha filhos, mas Deus tinha-lhe prometido, ainda antes de ele ser o patriarca, ainda antes de ele ser o chefe de família, Deus tinha-lhe prometido que ia fazer dele uma grande nação, que ia ter uma grande descendência, mas agora era um homem velho, e a sua mulher era uma mulher velha, e não tinham filhos. E finalmente, há uma altura em que, em desespero, outra vez em desespero, Jacó e Sara ajudaram o Senhor, e então Jacó, da serva de Sara, teve um filho. Mas não era esse o filho, e então, mais tarde, muito velhos, Sara engravida e Sara tem um filho. E o seu filho chamava-se Isaac. Isaac cresceu, Isaac era... toda a gente sabe aqui, os mais velhos sabem de certeza, os mais novos já vão tendo alguma noção. Então é assim, os pais são bons para os filhos, os avós são ótimos. Agora imagine os bisavós. Ora, Sara e Abraão tinham a idade de ser bisavós. Então aquele menino era tudo na sua vida. Era o máximo que eles podiam ter. Era tudo o que eles desejavam. Só queriam ver Isaac feliz. Isaac fazia uma gracinha, lá está o nosso dia ganho. Isaac cai e magoa-se no joelho. Ai, o que é que está a acontecer ao menino? E então um dia, Abraão, que era um homem que era o pai da fé, o chamado pai da fé, recebe de Deus esta mensagem: levanta-te, vai com o teu filho, sobe lá ao monte e oferece-me o teu filho, faz-me o sacrifício do teu filho. Nem hoje alguém aqui consegue imaginar a dor no coração daquele velho, daquele homem velho, a levantar-se, a preparar o burro, a arranjar a lenha, leva a faca, leva o filho e vai o caminho todo, e o filho pergunta-lhe: onde é que está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá. Eu não te digo, filho, eu não te digo que tu é que és o cordeiro para o holocausto. Onde é que está, pai? Olha, não temos animal para oferecer. Não te preocupes, o Senhor proverá. Estou a imaginar a dor no coração daquele velho, a subir o monte e com este peso enorme no seu coração. E digo-vos que não há um texto na Bíblia que eu considere mais cruel do que este. Eu não me lembro de um texto na Bíblia mais cruel do que este. Diz assim: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Ele não diz assim: toma Isaac. Ele diz: toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Toma tudo, Abraão, e traz aqui e desfaz-te dele, em meu nome. E vocês sabem que naquele tempo
Era comum deuses que pediam isto aos seus devotos. E Abraão, preparado para o fazer, ia sacrificar o seu filho. E quando nós meditamos nisto, nós vemos o porquê deste pedido. É engraçado, porque Deus parece um Deus, sabem, mesquinho, mau, ciumento. Eu até pus aqui uma reflexão, deixa eu ver se encontro. Ai, perdão. Eu tinha aqui, pronto, Abraão era a personagem, o ídolo era Isaac, porque Abraão precisava do seu sucessor, claro, e tinha um grande amor por ele. Parece que este é um Deus ciumento. Esta é a representação de Miguel Ângelo de Deus, na Capela Sistina. Parece que é um Deus ciumento e que pergunta assim, tu gostas mais do teu filho do que de mim? Tens de escolher, não é? Tens de escolher. Eu ou o teu filho? Escolhe agora. É triste isto, mas de facto a atitude de Deus não é uma atitude muito bonita aqui. Só que, e peço perdão, vou voltar para trás. Eu pus aqui esta frase que foi uma reflexão que eu fiz durante a semana. A atitude de Deus parece mesquinha, porque pede a um pai que ofereça em sacrifício o seu próprio filho, o seu único filho a quem ele tanto ama. Mas, quando eu fiz esta reflexão, lembrei-me logo de outra coisa. Vocês conseguem lembrar-se de alguma coisa ali nesta frase? Ele pede a um pai que ofereça em sacrifício o seu próprio filho, o seu único filho a quem ele tanto ama. Nós conhecemos um pai que fez isto. E as palavras que Abraão dizia, o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício, são palavras proféticas. Palavras proféticas que estão a falar precisamente do substituto de Isaac, o substituto de todos os filhos primogénitos, o substituto de todos nós. E que é o único Filho de Deus, o seu único filho, o filho a quem ele tanto ama, e Deus ofereceu em sacrifício. E se vocês lerem nos Evangelhos, naquele momento da crucifixão, em que o filho exclama, Pai, Pai, porque me abandonaste, porque não se sente a presença do Pai, e no entanto os céus escurecem-se, cai tudo em trevas, que é como se fosse Deus a abraçar aquele filho, a escondê-lo da vista dos homens que o estão a atormentar, mas o filho não se sente e o pai a tentar abraçá-lo. Estão a imaginar isto? O sofrimento de Abraão, nós conseguimos simpatizar com o sentimento de Abraão e, no entanto, dizemos levianamente que Deus ofereceu o seu filho por nós. Parece que era mais doloroso para Abraão do que seria para Deus. E então é isto que nós temos. No final nós temos um Deus que nos deu tudo. Nós não nos apercebemos no dia-a-dia, não é? Vivemos a vida e às vezes até pensamos, que chato, tenho de ir à igreja, que chato, agora tenho de fazer a oração. Ai, que chato, tenho de fazer isto, que chato, tenho de fazer aquilo. Fazemos às vezes as coisas com custo. Mas a verdade é esta, é que um Deus que nos deu tudo. Na parábola que Deus conta a Simeão, a certa altura, ele pergunta ao Simeão, quem é que tu achas que ama mais aquele senhor? Porque havia um a quem tinha sido perdoados 50 e outros tinham sido perdoados 500. Quem é que achas que ama mais o seu senhor? E a resposta é aquele que lhe devia mais, aquele que tinha uma dívida maior. Nós muitas vezes não conhecemos o tamanho da nossa dívida e muitas vezes não sabemos do que é que estamos realmente à procura. Mas se nós encontrarmos este Deus que preenche o nosso coração, que preenche o nosso vazio, que não é finito, que é infinito, então aí talvez nós saiamos realizados. E é interessante, eu posso ter como Deus o meu trabalho, mas um dia ele vai acabar, sabem? Ou porque saio despedido, ou porque me reforma, acaba-se o trabalho. Eu posso amar o dinheiro, mas um dia vem a crise, como nós já vivemos a crise. Há aqui alguém que não tenha vivido a crise? Um dia vem a crise e põe tudo em xeque. O nosso emprego, o nosso dinheiro, a nossa sobrevivência. Eu posso amar a minha cidade, o meu clube de futebol, mas depois sou do Sporting e não ganho há tantos anos. Eu posso amar todas as coisas, mas um dia elas acabam. Há um único centro de amor que nunca acaba e que nunca nos vai deixar frustrados. Há um único objeto do nosso amor que nunca nos desiludirá. Há um único objeto do nosso amor que nós podemos amar com confiança, acima de tudo.
e é Deus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Porque Deus ofereceu o seu Filho por nós. E eu termino aqui com esta citação de Santo Agostinho. O amor fraterno entre irmãos é o que nos faz amar uns aos outros. Este amor não somente vem de Deus, mas este amor é Deus Ele próprio. Portanto, quando por amor amamos o próximo, é por Deus que o amamos. É impossível que nós não amemos o próprio amor pelo qual nós amamos os irmãos. Porque Deus é amor. Necessariamente quem ama a Deus, ama seu irmão. E nós conhecemos todos este texto. Nós conhecemos todos este texto. Ajudem-me, por favor, ponham no último slide. Mas nós conhecemos, até podemos abrir a Bíblia. 1 João 4. Façam-me o favor, vamos a todos abrir a Bíblia para ler este texto. 1 João 4, no versículo 8. O primeiro livro de João está quase no fim da Bíblia. Primeiro João 4, no versículo 8, e diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E depois podemos continuar a ler, vamos ler também o 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Esta era a mensagem que eu gostava de deixar para vós. E também em João podemos encontrar o seguinte, sabem? Nós podemos ser todos pecadores aqui dentro. E podemos estar todos desprovidos da glória de Deus. Mas também é em João que encontramos que, 1 João no capítulo 2, versículo 1, se alguém pecar, temos um advogado que é Cristo, que morreu por nós e que por isso é que todos somos pecadores, mas temos acesso à salvação. Amemos então este Deus que foi tão bom para nós. É a mensagem para esta manhã.